Queria que você abrisse a palavra do Senhor, queridos. Mateus capítulo de número 20. Versículo de número 20. Mateus capítulo 20, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então se chegou a ele uma mulher de Zebedeu com os seus filhos, e o adorando pediu-lhe um favor. E perguntou-lhe ele: o que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assente, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que pedis. Amém? Somente até aí. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu estava ali no meu lugar, e enquanto o bispo pregava a palavra da oferta, o Senhor falava ao meu coração, né? Às vezes você começa a ler a Bíblia, você começa a entrar em parafuso. Você pega algum paralítico ali que diz a Bíblia que ficou 38 anos à frente de um tanque precisando da cura. Você vê uma mulher do fluxo de sangue que passou 12 anos ali buscando nos médicos, nos meios, nas formas, a cura para o seu fluxo de sangue ali, para aquela hemorragia. Mas você vê um bandido da cruz que não precisou de muito tempo para ter a sua vida transformada. Eu via que o bispo ministrava aqui, falava, e o Espírito Santo falava ao meu coração. Tem muita gente que às vezes está 30 anos dentro da igreja, 15 anos dentro da igreja, tem uma vida toda dentro da igreja e parece que nada acontece. Mas é porque tem algumas coisas que quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a ter um relacionamento com Jesus, fica muito claro, queridos. Tem muita gente que ao longo da vida perde muito tempo. O paralítico do tanque de Betesda ficou 38 anos da sua vida perdendo tempo. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos da sua vida perdendo tempo nos médicos aonde procurava. Mas aquele bandido da cruz, ele falou: eu não posso perder mais tempo da minha vida, eu preciso mudar minha história hoje. E pastor, aonde o senhor quer chegar antes de eu entrar na ministração aqui, querido? Hoje pode ser só mais um culto para a história de cultos que você tem ao longo da tua vida, mas pode ser também o culto que Deus vai mudar a tua história de uma vez por todas. Poderia ser eu, poderia ser o bispo, poderia ser qualquer um, mas o segredo está em você, o segredo está na tua fé, o segredo está na disposição do teu coração. Ou você continua levando a vida do jeito que você está levando, como diz o Zeca Pagodinho, deixa ela te levar, a vida leva você, ou você decide ter um encontro com o Senhor e ter a história da sua vida transformada. Eu tenho certeza que a tua família, se ela tivesse uma bênção, querido, se tivesse tudo dando certo, era até capaz de você não estar aqui, de você estar passeando com eles. Mas eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite, é porque Deus viu que há uma necessidade ainda dentro do teu lar, dentro da tua casa, e Ele quer agir. Aleluia! Glória a Deus! Mateus capítulo 20, versículo de número 20. Ontem eu comecei a meditar nessa palavra, e o Senhor começou a falar ao meu coração. E numa hora que a gente estava num diálogo ali na secretaria ainda, num momento de trabalho, a gente começou a dialogar e de repente o pastor Ronaldo comentou assim: por que o Neymar não para de jogar? O Neymar, se ele fosse viver só de publicidade, das marcas que ele é patrocinado, ele ganharia muito, mas muito dinheiro, que ele não precisaria ver ali a mídia falando dele, os comentaristas falando dele, né, a opinião pública falando dele. Mas aí eu te pergunto, por que o Neymar continua jogando bola, irmão? Por que o Neymar continua jogando futebol? Porque ele ama aquilo que ele faz. E se tem algo que nós temos que fazer, queridos, quando nós lemos a palavra do Senhor, é amar aquilo que nós fazemos, é crer na palavra de Deus, é acreditar na palavra de Deus. Não importa se você tem passado luta, não importa se você tem passado tempestades, não importa o que você está passando, ame o que você faz diante do Senhor. Às vezes a gente olha para as pessoas e parece que ela só vem para um culto para cumprir tabela, parece que ela só vem para um culto porque ela está sendo obrigada. Mas vir para um culto, querido, tem que ser momento de louvor, de adoração, tem que ser porque você ama o teu Deus. E aqui nós estamos diante da palavra do Senhor, Mateus capítulo 20, versículo 20. A gente vê uma mulher, que a Bíblia não faz nem questão de falar o nome dela, mas que era uma mulher que tinha 2 filhos, e desses seus 2 filhos, eles eram discípulos de Jesus, um chamado Tiago e o outro chamado João. E essa mulher, ela chega até diante de Jesus, e ela faz um pedido para Jesus. E ela fala: Senhor, posso lhe fazer um pedido?
O Senhor, ele responde àquela mulher e fala: com certeza, qual é o seu pedido? Aí aquela mulher já fala: Senhor, eu queria que o meu filho, um se assentasse à tua direita, o outro se assentasse à tua esquerda, e que o Senhor colocasse ele lá, do ladinho do Senhor. E o Senhor vira para aquela mulher e fala: mulher, você não sabe o que você está pedindo. Muitas das vezes nós, quando entramos num culto como esse, numa campanha como essa, querido, porque as coisas aí fora às vezes mudam, com frações de segundo, minutos, dias e horas, a gente acha que com Deus é da mesma forma. Eu duvido que muitas das vezes aquilo que você pediu na primeira semana dessa campanha é a mesma coisa que você está pedindo hoje. Não, pastor, mas eu fui obrigado a mudar, eu fui obrigado a mudar o meu pedido, eu fui obrigado a mudar a minha estratégia. Não, querido, o grande problema é esse. O grande problema é que a gente parece um camaleão, vai se adaptando às coisas que vão mudando, e a gente não pode ser assim. E aí diz a palavra do Senhor, e eu, quando estava meditando nesse texto, o Senhor começou a revelar algumas verdades ao meu coração. Quando eu olho para a vida dessa mulher, eu vejo que algumas características que tinha na vida dessa mulher são características que tem na nossa, querido, para estarmos aqui nessa noite. Amém? E a primeira característica, a primeira condição que tinha sobre a vida daquela mulher era privilégio de ter os seus filhos como discípulos do Senhor. Pastor, que privilégio! Diz a Bíblia que certa feita Jesus estava pregando, né? Até nós vamos ler um pouquinho mais para frente, Mateus capítulo de número 8, e a multidão apertava Jesus. Quando a Bíblia fala de multidão, 5.000 pessoas apertando Jesus. E aí quando eu vejo a história aqui de Mateus capítulo 20, versículo 20, eu vejo que foi muito fácil, pastor João, o diálogo daquela mulher com Jesus. Ela chegou com os seus filhos e ela falou: Senhor, eu posso lhe fazer um pedido? E essa é a minha e a tua condição aqui nessa noite. Hoje nós somos encontrados como filhos de Deus, nós somos enxertados na videira através de Jesus Cristo, querido. E hoje você não precisa mais de um Moisés, hoje você não precisa mais de uma arca, hoje você é só dobrar o teu joelho, abrir a tua boca, falar com Deus e Deus vai te responder. Então a primeira condição que eu vejo que tinha na vida daquela mulher, que tem na nossa, é esse privilégio de servir a Jesus, de estar perto de Jesus, de estar próximo de Jesus, querido. Mas muitas das vezes a gente vem para o culto e não aproveita esse privilégio. Segunda condição que aquela mulher tinha e que nós temos, mas que muitas das vezes não valorizamos, ou quase todas as vezes não valorizamos, a oportunidade de tomarmos posse do nosso milagre. Pelo privilégio de ter os seus filhos como discípulo, aquela mulher chega diante de Jesus e ela fala: Senhor, eu posso lhe fazer um pedido? E o Senhor fala: mulher, o que queres que eu faça por você? O que você quer? E muitas das vezes nós viemos para a casa do Senhor, viemos buscar o nosso milagre. Jesus até nos atende e Ele fala assim: o que você quer? O que você veio buscar aqui nessa noite? O que você veio aqui para sair de posse nas tuas mãos? E aí muitas das vezes nessa hora é que a gente se perde. É nessa hora que a gente se engana. É nessa hora que a gente é roubado. Aquela mulher poderia ser uma mulher tão sábia, querido. Poderia ter sido uma mulher que poderia ter mudado a história da família dela, dos filhos dela de uma outra maneira. Mas quando o Senhor perguntou: o que você quer que eu faça? Ela respondeu, pensando somente nela e na casa dela: não, eu quero que um filho meu se assente à direita, eu quero que o outro se assente à esquerda. Mas mal ela percebeu que Jesus tinha mais discípulos, mal ela percebeu que Jesus tinha outros seguidores. O reino não era só para ela, o reino não era só para a família dela. E muitas das vezes a gente vem para a casa do Senhor com esse sentimento egoísta, querido. Não, eu só quero bem para minha casa, eu só quero bem para minha família. Se eu estiver comendo bem, eu não quero saber como está o outro. Se eu estiver andando bem, eu não quero saber como está o outro. Se eu estiver aqui bem com a minha casa, não importa se a casa do meu irmão está em ruína, a minha está bem. E ela teve uma grande oportunidade, querido, e ela jogou assim, ó, na lata do lixo. Mas aí o Senhor começou a falar ao meu coração dentro desse texto. E eu perguntando para o Senhor, eu falei: Senhor, mas o que tem impedido nós, a igreja do Senhor nos dias de hoje, de tomarmos posse do nosso milagre?
Você já fez essa pergunta para Deus? Deus, o que tem me impedido de tomar posse do meu milagre? Diz a Bíblia, Tiago capítulo de número 4, versículo de número 3. Pedi, não recebeu, porque pediu. O grande segredo está aí. A gente não sabe o que a gente quer. Dependendo do dia que você acorda, você não precisa de muita coisa, porque você acordou bem. Mas se você acordou aquele dia mal, chutou já, o pé da cama ali, se você já acordou com o pé esquerdo, querido, naquele dia, ainda que Deus te dê o mundo inteiro, ainda que Deus faça tanta coisa para você, não vai ser o suficiente. E muitas das vezes as coisas estão assim. Deus quer transformar a tua casa, Deus quer libertar a tua casa, a tua família, os teus filhos, o teu marido, o teu casamento, o teu relacionamento. Só que muitas das vezes na hora de pedir corretamente a gente sai pedindo errado. E aí dentro desse texto ainda, nessas poucas falas aqui, o Senhor começou a ministrar o meu coração de alguns passos que nós como igreja, você que está aqui nessa noite, que nós precisamos fazer para sair daqui nessa noite de posse do nosso milagre. Amém? E o primeiro passo, querido, para você sair daqui com o teu milagre nessa noite, quem veio buscar milagre? Porque às vezes você só veio para cumprir a tabela, às vezes você só veio porque não tinha nada que fazer, mas se você veio com o propósito de sair com o teu milagre, querido, faça os passos que Deus vai te dar daqui a pouco, e você vai sair de posse dele em nome de Jesus. O primeiro passo para você sair com o teu milagre aqui nessa noite, está aí no versículo de número 20. Então se chegou a ele uma mulher de Zebedeu com os seus filhos, e o que ela fez? O que ela fez? Adorou, querido. O primeiro passo para nós sairmos de posse do nosso milagre é adorar. Quantas pessoas passam por aquela porta, às vezes por causa da correria do trabalho, por causa da correria do dia a dia, por causa da rotina de vida dela, ela entra na presença do Senhor e já começa a prestar culto. Mal tem ali o seu momento de dobrar os seus joelhos a Deus, adorar o Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por poder estar na tua casa, eu quero te agradecer porque a tua bondade me alcançou, eu quero te agradecer porque a tua misericórdia me alcançou. E Mateus capítulo de número 2, se você voltar um pouquinho para a Bíblia aí, você vai entender onde eu quero chegar. Mateus capítulo 2, versículo de número 1. E tendo Jesus nascido em Belém de Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos. Quem que habita nesse lugar, querido? Jesus, o Filho de Deus. E o que você tem feito diante da presença de Jesus? Aqui Jesus não falava, Jesus não andava, Jesus não tinha feito milagre, mas aqueles magos viram a estrela do Oriente e falaram: opa, essa estrela é diferente, essa estrela é a estrela da manhã, essa estrela é do Filho de Deus. E nós, quando estamos diante da presença do Filho de Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é adorar. Tem muita gente chegando diante da presença de Jesus e pedindo: Senhor, me dá. Aí às vezes vai embora frustrado porque Deus não dá nada. Porque o primeiro passo antes de você pedir, querido, você tem que entrar adorando. E aí na hora do louvor fica todo mundo olhando para os levitas, fica todo mundo olhando para quem está do lado, para quem está do outro, querido. Na hora do louvor é hora de você levantar as suas mãos, fechar os seus olhos e adorar o Senhor. Na hora da oferta que o bispo está ministrando, eu não quero saber o que meu irmão está dando, o que o fulano está dando. Eu sei que eu vou adorar o Senhor com a minha oferta. E muitas das vezes é assim, querido, as pessoas se frustram, não saem com os seus milagres porque começam errado. Então o primeiro passo para nós sairmos de posse do nosso milagre nessa noite é entrar na presença do Senhor adorando. Aleluia! Mateus capítulo de número 20 ainda, versículo de número 20. Depois que você faz o primeiro passo, que é de entrar na presença do Senhor adorando, aí sim, versículo de número 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos, cumpriu o primeiro passo, adorou, e depois ela fez o quê? Depois ela pediu. Mas o problema não está em pedir. O problema está em pedir errado. Você pode pedir o que você quiser para Deus,
Só que, como diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 7, volta aí comigo. Mateus capítulo 7, versículo de número 7. Vou trabalhar só o livro de Mateus, irmãos, então fica bem tranquilo aí nele. Mateus capítulo 7, versículo de número 7. 7 e 8, depois o 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede e o que procura encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Versículo 11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará as coisas boas aos que lhe pedirem. O grande segredo, querido, não está em dar. O grande segredo não está em pedir. O grande segredo está em pedir certo. Porque se o meu filho me pedir algo que eu sei que não vai ser bênção para a vida dele, se o meu filho me pedir algo que eu sei que não vai ser, bênção, pão na vida dele, tem por que eu dar? Você pega o teu filho adolescente e você dá um revólver na mão dele? Você dá uma faca na mão do teu filho? Não dá, querido, porque você sabe que aquilo pode causar um dano, pode causar uma morte, pode causar alguma coisa. Assim é Deus. Tem muita coisa que nós viemos na casa do Senhor e pedimos, que eu tenho certeza que Deus naquela hora Ele fecha o ouvido. E ontem eu compartilhava uma parte dessa mensagem aqui, eu falava, o bispo comentava domingo na Santa Ceia aqui, querido, onde um dia uma mulher chegou: bispo, o senhor pode orar aqui por mim? E o bispo, claro, posso orar, filho, o que foi? Aí a mulher: não, é porque eu estou gostando de um cara casado, eu queria que o senhor me abençoasse. Primeiro que nem o bispo abençoou, e outra que nem Deus ia abençoar, querido. Tem muita gente pedindo cada coisa para Deus, não é? Às vezes a gente entra aqui e sai pedindo, tem coisa que Deus coloca a mão no ouvido e Ele nem responde, querido. Porque se Ele te der, é capaz de você se matar. O bispo fala isso aqui, eu conheço e eu vi com os meus próprios olhos. Pessoas que estavam na casa de Deus: ô bispo, ora aí porque eu preciso de uma porta de emprego, ora aí porque eu preciso trabalhar, ora aí porque eu quero ajudar a obra do Senhor. Aí a pessoa buscou, pediu, Deus deu. Quando Deus deu, a pessoa, vazou. Nunca mais, querido. Então o grande segredo não está em pedir, está em você pedir aquilo que vai ser bênção para a tua vida. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor traga paz para minha família, mas para o Senhor trazer paz para minha família, o Senhor tem que mandar meu marido embora. Deus nunca vai te ouvir dessa forma, querido. Então, depois de você entrar na presença do Senhor adorando, faça um pedido, mas faça um pedido com inteligência. Porque já disse o bispo, e diz o livro lá de John Stott, que crer também é pensar, querido. Você tem que ver se aquilo que você está pedindo vai ser bênção para a tua vida. Domingo eu compartilhava lá na Vila Císpera, querido, eu aprendi um grande segredo na palavra do Senhor no momento de oferta. O Senhor, Ele quer que você tenha casa sim, o Senhor, Ele quer que você tenha um carro sim, o Senhor, Ele quer que você tenha condições sim. Só que quando Mateus ele escreve aqui no seu livro, ele fala assim: o que o Senhor não quer é que você acumule. Então tem gente que por mais que ele tenha 1, 2 carros, ele quer 3, ele quer 4, ele quer 5, ele já tem uma casa, mas ele quer 2, ele quer 3, ele quer 4. É isso que o Senhor abomina, querido. Então já que vai fazer um pedido, faça um pedido de maneira santa, faça um pedido de maneira inteligente, porque aí com certeza você não vai se frustrar. Você não vai precisar passar 30 anos na igreja, você não vai precisar passar 15 anos na igreja. Olha aquele bandido da cruz, tudo que ele precisava naquele momento era o quê? Era uma casa, era um carro, era descer daquela cruz, era isso? Não, Senhor, tudo que eu quero é estar com o Senhor no paraíso. E quando você pede corretamente, o que o Senhor faz? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. O Senhor não demora em responder, querido. Às vezes você vai ficar entrando campanha, saindo campanha e parece que nada vai acontecendo. Fala: eu não vou mais naquela igreja não, porque Deus não responde. Eu não vou mais pedir para aquele pastor orar, porque parece que Deus não ouve a oração dele. Mas o problema não está na igreja, o problema não está no pastor, o problema está naquilo que você tem pedido diante do Senhor. Então já que vai pedir, peça com inteligência, peça com sabedoria, e pode ter certeza que Deus vai conceder a você. Então o primeiro passo, além de você chegar na presença do Senhor adorando,
Além de você, em segundo lugar, pedir algo ao Senhor, mas pedir com inteligência. O terceiro segredo é um que, se eu perguntar, todo mundo vai levantar a mão. Mas eu tenho certeza que, se tivesse, muita coisa já teria acontecido. O terceiro segredo para você sair de posse do teu milagre aqui nessa noite é você ter fé. Não adianta a gente orar, não adianta a gente pregar, não adianta a gente fazer campanha, não adianta você adorar, não adianta você pedir, mas se você não tiver fé, querido, nada vai acontecer. Você pode ter adorado, você pode ter pedido, mas sem fé não vai acontecer nada. E aí, Mateus capítulo de número 8, versículo de número 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe diante dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado está em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu vou curar. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre na minha casa, mas apenas mande uma palavra, e o meu rapaz será curado. Versículo de número 10. E ouvindo isso, admirou-se de Jesus e disse aos que estavam consigo. Quem estava com ele? Quem estava com ele? Os discípulos. Em verdade vos afirmo que nem em Israel achei fé como essa. Versículo de número 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua. E naquela mesma hora o servo dele foi curado. Olha Jesus falando para os seus discípulos: meu Deus, eu não encontrei tamanha fé como desse centurião. Um cara que entendeu o que é ter fé. Eu não preciso nem ir lá na casa dele, é só eu liberar uma palavra. Ei, meu irmão, o pastor não precisa ir na tua casa falar com o teu marido, o pastor não precisa ir na tua casa falar com o teu filho. Se você receber a palavra desse altar, com fé, crendo, acreditando, Deus faz. Só que muitas das vezes a gente está como Tomé: eu só acredito se for lá, eu só acredito se eu pôr a mão, eu só acredito se eu ver com os meus olhos. E posso te falar, o escritor aos Hebreus diz que fé, querido, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se podem. Então cuidado para você não querer ver muito e não ver nada. Ah, eu quero ver o anjo descer aqui hoje. Ah, eu quero ver esse prédio balançar. Você vai ficar esperando, porque Deus, ele move pela nossa fé. Jesus acabou de dar uma aula para os seus discípulos. Diz agora, versículo de número 23, perdão. E entrando ele no barco junto com quem? Com seus discípulos. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto Jesus dormia. Mas os seus discípulos vieram e acordaram-no clamando: Senhor, salva-nos, porque nós pereceremos. E perguntou-lhes então Jesus: por que vocês são tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas sabe o que Jesus estava querendo falar aqui para os seus discípulos? Eu acabei de ensinar vocês o que é ter fé. Eu acabei de mostrar para vocês o que é ter fé como aquele centurião. E vocês, na primeira adversidade que vocês têm depois dessa história, vocês já estão aí querendo me acordar, querendo me despertar, querendo isso. Aonde está a fé de vocês? Tem coisa que Jesus tem que fazer, tem coisa que Jesus pode fazer, mas tem coisas que eu e você pode fazer, querido. Para de tudo e ficar esperando em Jesus. Ah, eu só vou se Jesus abrir a porta. Ah, eu só vou se Jesus abençoar. Ah, eu só vou se Jesus fizer. Tem coisa que é para Jesus, mas tem coisa que é para mim e para você. Use a tua fé. E na fé de Jesus é fácil. Você fica admirado. Mas e a tua fé? E a nossa fé como igreja? Então o primeiro passo para eu tomar posse do meu milagre aqui nessa noite, querido, é você chegar na presença do Senhor adorando. Segundo passo é você pedir, mas pedir com inteligência. Terceiro passo para você sair daqui com a tua vitória é você ter fé. Tenha fé, acredite. E em quarto lugar,
depois que você adora, depois que você pede, depois que você demonstra a fé, você só precisa tomar posse do teu milagre. Não tem muita coisa o que falar, não tem muita coisa o que dizer. Quando eu sigo o passo a passo certo, querido, eu não erro. É igual quando você pega alguma coisa para montar. Você vai encaixando as peças, você vai colocando cada um na sua devida posição, e você vê que no final acontece o quê? Sai perfeito, sai tudo organizado, sai tudo bonito. Só que muitas das vezes nós como igreja, a gente sai catando peça, invertendo de todo lado, querendo colocar de cabeça para baixo, aí no final dá errado. Então se você entrar na presença do Senhor adorando, se você entrar na presença do Senhor pedindo, mas pedindo corretamente, se você entrar na presença do Senhor com fé, crendo, acreditando, querido, pode ter certeza que o quarto lugar é só você tomar posse do teu milagre. Aleluia. Mateus capítulo 8, versículo de número 5. O centurião chegou diante da presença do Senhor, pediu. O Senhor falou, eu até quero ir lá fazer. O centurião falou, não, eu tenho fé, Senhor. Nem preciso ir lá. Eu tenho fé, eu acredito, manda uma palavra. E o versículo 13 diz isso. Então disse Jesus ao centurião, vai e seja feito conforme a tua. Vai e seja feito conforme a tua. Conforme a tua fé. Mateus capítulo 9, o próximo versículo aí, o próximo capítulo. Mateus capítulo 9, versículo de número 18. E enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe aproximando-se, o que ele fez? Olha o passo a passo aí, ó. Primeiro você adora, depois você pede. O que ele falou para o Senhor? Senhor, a minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe a mão sobre ela e ela viverá. Jesus falou que ia ser desse jeito, mas a fé dele fazia ele acreditar que seria desse jeito. Tem coisa que Jesus não precisa falar para você, é a tua fé que determina. Continua aí, ó, versículo 19. E Jesus levantando e o seguia também os seus discípulos, eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e lhe tocou a orla das vestes, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Foi Jesus que falou para ela? Foi a fé dela que determinou, querido. E olha como Jesus, quando a pessoa faz o passo a passo, ele realiza. Versículo de número 22. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, tem de bom ânimo, filha, porque a tua fé te salvou. E desde aquele instante, aquela mulher ficou sã. Mateus capítulo 9, versículo 27. Aqui, meu Deus, é um hat-trick de Jesus. Milagre atrás de milagre. Mas tudo no passo a passo certo, querido. Mateus capítulo 9, 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos clamando, Senhor, tende compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, aproximaram-lhe os cegos diante de Jesus. E Jesus lhe perguntou, credes que eu posso fazer isso? Traduzindo, vocês têm fé? E respondeu então aqueles cegos, sim, Senhor. Então Jesus lhe tocou os olhos, dizendo, e disse, faça-nos então conforme a tua. E o que aconteceu no versículo 30? Abriram-se os olhos. Quando a gente aprende a caminhar corretamente, querida, a gente não se frustra. Tem muita gente que deixou de seguir Jesus. E ontem a gente até comentava no carro, eu e a minha esposa, de uma pessoa que estava na igreja, ou às vezes até aparece na igreja, mas que às vezes, né, nas palavras, naquilo que compartilha, naquilo que acredita, naquilo que solta pelas palavras, não condiz com aquilo que realmente a pessoa aprendeu. E o que tem de gente se frustrando, achando que Jesus não faz mais milagre, achando que Jesus não cura mais, achando que Jesus não abre mais porta de emprego, achando que Jesus não deposita mais dinheiro na conta, como o pastor Rodrigo, pastora Sueli viveram esse final de semana, lá na igreja de Tiradentes. Parece que Deus não faz mais milagre, querido. Mas eu quero te dar uma notícia nessa noite. Se Deus te trouxe aqui, é porque Ele vai mostrar que Ele foi o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente. Ele continua sendo um Deus de milagre. Amém? Pastor, então o que o Senhor tem para nós nessa noite? O que eu tenho é isso, querido. É você sair de posse do teu milagre, mas fazendo os passos corretamente. Antes de você pedir, você tem que fazer o quê? Adorar. E depois que nós adorarmos, aí sim você vai pedir.
E aí depois de pedir, o que você vai ter que demonstrar? A tua fé. Senhor, eu continuo acreditando, por isso que eu estou aqui hoje, por isso que eu vim essas 3 semanas, eu não desisto da minha casa, eu não desisto do meu marido, eu não desisto dos meus filhos, eu não desisto do meu casamento, eu continuo tendo fé. E aí quando você faz esse ajuntamento, o Senhor olha lá de cima, Ele fala, eu não posso demorar mais com a bênção dessa pessoa. Aí é só você abrir a tua mão e tomar posse do teu milagre aqui nessa noite, em nome de Jesus. Então eu queria que você se colocasse de pé. Ontem nós adoramos, porque antes de entrar na presença do Senhor pedindo, eu tenho certeza que hoje você já até pediu, mas às vezes você não adorou. Então agora, nós vamos pedir para o Senhor, Senhor, apaga tudo que nós fizemos até aqui. Nós queremos fazer corretamente, nós queremos primeiramente te adorar. E nós vamos cantar essa canção, esse louvor, essa adoração. Eu queria que você não se preocupasse agora com quem está do teu lado, com quem está do outro, com quem está à tua frente. Que nessa hora você levantasse os teus olhos aos céus, porque é só de lá que vai vir o teu socorro, querido. Esse irmão que está do teu lado não pode te ajudar. O pastor que está aqui muitas das vezes não vai poder te ajudar. Mas aquele que está lá em cima, quando você leva os teus olhos para o monte, ele fala, meu Deus, da onde me virá o meu socorro? Mas o teu socorro continua vindo da mão do Deus Todo-Poderoso. Continua vindo da mão daquele que tem o poder da vida, o poder da morte, aquele que é dono do teu milagre.